E aí, família, vocês estão felizes? Pra quem não me conhece, eu sou o Gabriel Barbosa, né? Alguns me chamam de Gabriel Júnior também, mas enfim. Sejam bem-vindos aí ao Podgabs, né? Estarei aí com um quadro novo, vou começar a colocar algumas mensagens rápidas, né? Alguns, talvez, devocionais aí, semanais para vocês. Porque surgiu essa necessidade de falar sobre isso, né? Algumas pessoas procurando uma direção do que começar estudando, do que começar a ler. E eu decidi fazer um pouco a mais. Em vez de só direcionar, vou trazer aqui algumas ideias, algumas coisas que eu entendo e acho importante nós ressaltarmos, né? E para começar, nós vamos trabalhar com dois tipos de versões de Bíblias, tá? Caso você não tenha, você consegue baixar, acho que na loja de aplicativo, você consegue achar PDF também. Quem não tiver, é só me chamar no direct aí do Instagram, que eu consigo passar PDF para vocês e afins. Eu vou trabalhar com a Bíblia, a Bíblia de Jerusalém, tá? Principalmente com ela. Vai ser um pouco diferente esse tipo de abordagem que eu vou tratar aqui. E eu vou trabalhar também com a King James versão atualizada em alguns momentos, porque são duas versões que em alguns pontos elas se assimilam e dá pra gente trabalhar com uma ou com outra, tá? Então, qualquer dúvida, vocês me chamam aí no direct, me chamam aí no privado, que eu vou estar passando para vocês o PDF da Bíblia de Jerusalém, ou você tem também como encontrar a KJA, né? A King James atualizada aí online. Então, deixa de conversa, vamos começar aí com Gênesis 1. Eu acho interessante nós começarmos com a criação, para depois nós partirmos para a queda, né, e outros temas afins. Eu vou trabalhar algumas divisões, eu vou trabalhar algumas alianças também, das quais eu acredito que são importantes. E para começar hoje nós vamos trabalhar lá em Gênesis, né, Gênesis 1, que é a criação e a queda, o primeiro relato da criação. Então, quando vamos para Gênesis 1, no princípio Deus criou o céu e a terra. Na língua original é importante ressaltar que essa palavra no princípio, o termo é Bereshit, né? Então, a pronúncia em alguns casos vai ser diferente, tá? Devido a cultura ter sido muito expandida dessa linguagem. Então, você pode encontrar outras pessoas que falam e pronunciam de forma diferente, mas a escrita é a mesma. Então, quando você ouvir esta expressão, se lembre que é algo relacionado no princípio, então na cabeça, ou então o início de tudo, tá? E aí o verso 2 fala: estava a terra vazia e vaga, e as trevas cobriu o abismo, e o vento de Deus pairava sobre as águas. Ou seja, de fato, o que pairava sobre as águas era o vento de Deus. E Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz e as trevas. Aqui tem dois pontos que eu acho importante, que é que Deus viu que a luz era boa. Nós vamos ver que Deus fala algo neste sentido em vários versículos. Sempre que ele cria algo novo, ele fala que aquilo era bom. E Deus separou a luz e as trevas. Guardem esse detalhe, separou, tá? Na Bíblia Católica tem esse detalhe. E tem um outro detalhe aqui que fala também sobre separar, que tá lá na Bíblia KJA também, tá? Que ele separou a luz dia e separou a luz noite, tá? Então vocês podem acompanhar aí, tanto nas duas versões, esse mesmo verbo vai estar escrito. E ele fala assim: Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Verso 6, Deus disse: haja um firmamento no meio das águas, e que ele separe as águas, né, das águas. E assim se fez. Observe que novamente ele fala o termo separe. Verso 7, Deus fez o firmamento que separou as águas que estão sobre o firmamento das águas que estão acima do firmamento. E ele completa: e Deus chamou o firmamento o céu, e houve uma tarde e uma manhã, segundo dia. Observe que durante a criação nós vemos essa palavra separou, vemos Deus criando coisas, separando umas das outras. Isso é muito incrível. E Deus disse, verso 9, que as águas que estão sobre o céu se reúnam numa só massa e que apareça o continente, e assim se fez. Um detalhe muito importante que tem aqui na Bíblia de Jerusalém é que ele fala que
apareça o continente. E ele não disse os continentes, mas ele disse que apareça o continente. Lá na Bíblia da KJ ele fala assim, que apareça a parte seca, tá? Que as águas estão sobre o céu se reúnem num só lugar, a fim de que apareça a parte seca. E assim aconteceu. E Deus denominou isso de terra, né? E no verso 10 aqui da versão da Bíblia de Jerusalém fala justamente que separou e chamou o continente de terra e a massa das águas de mares. Deus viu que isso era bom. Este detalhe muito importante, Deus viu que era bom. No verso 11 fala, Deus disse que a terra verdeje de verdura, ervas que deem semente às árvores frutíferas que deem sobre a terra segundo sua espécie, frutos contendo sua semente, assim se fez. A terra produziu verdura, ervas que dão semente segundo a sua espécie, árvores que dão segundo a sua espécie, frutos contendo sua semente. E Deus viu que isso era bom. Houve uma tarde e uma manhã, que é o terceiro dia, ou seja, a própria terra verdejou, vamos dizer assim, este verbo, vamos parafrasear este verbo. E daí saiu toda a variação de plantações de verduras, de árvores frutíferas, cada um segundo a sua espécie e cada um segundo a sua semente. E no final ele fala que Deus viu que isso era bom. Houve uma tarde e uma manhã, que é o terceiro dia da criação. E Deus disse que haja luzeiros no firmamento no céu para separar o dia e a noite, que eles sirvam de sinais. Na versão da Bíblia de Jerusalém fala tanto para as festas quanto para os dias e os anos, que sejam luzeiros no firmamento do céu para iluminar a terra, e assim se fez, né? Deus fez os dois luzeiros maiores, o grande luzeiro para governar o dia e o pequeno para governar a noite, e ele fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, para governarem o dia e a noite, para separarem a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. A gente vê novamente o Senhor afirmando que toda a sua criação era boa. E outra, o detalhe de separação, né? Observe a repetição desse verbo. Na KJA vai colocar que Deus, a partir do verso 17, Deus colocou todas essas luzes nos céus a fim de iluminarem toda a terra, para dirigirem o andamento do dia e da noite e fazerem separação entre luz e escuridão. E observou Deus que isso era bom, né? Então esse é o quarto dia. Houve uma tarde e uma manhã, o quarto dia. A partir do verso 20, Deus disse: fervilhem as águas no fervilhar de seres vivos, e que as aves voem acima da terra, sobre o firmamento do céu, e assim se fez. Deus criou as grandes serpentes do mar e todos os seres vivos que rastejam e que fervilham nas águas segundo a sua espécie, e as aves aladas segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Observe que ele fala que fervilhe na água, né? Fervilhe as águas, o fervilhar e na KJA fala assim: o fervilhar de seres vivos, e que as aves voem acima da terra, né? E a gente pode prestar atenção que de um fervilhar das águas saem diversos tipos de espécies de seres vivos que rastejam, que fervilham nas águas segundo a sua espécie. E ele veio falar sobre as aves aladas segundo a sua espécie, e Deus viu que isso era bom. Outro detalhe importante: Deus viu que isso era bom. A partir do verso 19 ele vai falar sobre que isso tudo era bom. No verso 20 ele vai verso 21 ele vai falar sobre as grandes serpentes do mar e todos os seres vivos que rastejam e que fervilham nas águas segundo a sua espécie. A gente pode observar aqui nesse verso. Ele vai falar sobre grandes animais aquáticos, que na KJA está escrito dessa forma: animais aquáticos, demais seres vivos que povoam as águas. A gente vê que as espécies de animais criadas no mar surgem de uma forma extremamente incrível e de uma ordem falada, verbalizada, né? Assim como todos os outros animais, mas o mar, ele parece ter uma característica muito especial, muito incrível, porque quando nós vamos estudar hoje os animais, a numerologia de animais que temos hoje é muito grande, esses animais existentes no mar, sem contar enormes teorias e afins sobre quantidades de animais não encontrados no mar. Isso é muito importante a gente lembrar.
E aí, a partir do verso 22, a gente vê aqui o Senhor dando uma ordem aos animais: sede fecundos, multiplicai e enchei águas dos mares, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Houve uma tarde, uma manhã, que foi o quinto dia. Isso aqui é muito incrível, porque nós vemos aqui uma primeira ordem clara do Senhor para que os animais sejam fecundos e que eles se multipliquem, que eles encham as águas dos mares. Isso é muito importante. Nós vemos uma primeira ordem clara do Senhor sobre a sua criação. A partir do verso 24, Deus disse que a terra produza seres vivos segundo sua espécie, animais domésticos, répteis e feras segundo a sua espécie, e assim se fez. Deus fez as feras segundo a sua espécie, os animais domésticos segundo a sua espécie, e todos os répteis do solo segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Ou seja, as feras que foram produzidas lá no verso 24 fala que a terra produza estes seres vivos. A gente vê que o detalhe da criação dos animais também emergiu da terra. Isso é muito importante salientar e ressaltar. E o verso 27, a partir daqui nós vemos a criação do homem. Ele fala: Deus criou o homem à sua imagem, e a imagem de Deus ele o criou, homem e mulher ele os criou. Deus abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra. E ele vai falar aí no verso 29, Deus disse: eu vos dou todas as ervas que dão semente, que estão sobre toda a superfície da terra, e todas as árvores que dão frutos, que dão sementes, e isso será o vosso alimento. Verso 30, a todas as feras, a todas as aves do céu, a tudo que rasteja sobre a terra, e que é animado de vida, eu dou como alimento toda a verdura das plantas. E assim se fez. No verso 31 da Bíblia de Jerusalém vai falar assim: Deus viu tudo que tinha feito e era muito bom. E Deus, após a criação do homem, ele já fala não que era somente bom, mas a criação do homem deixa a criação geral como um todo muito boa. E houve uma tarde e uma manhã, que foi o sexto dia. E nós vemos aqui que o verso 27 que fala: Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou, o homem e a mulher ele os criou. E a gente vê que esses detalhes pormenores fazem muita importância. Eu sei que todos vocês conhecem a fundamentação disso, né? Que o Senhor criou o homem à sua imagem, né? E eu acho que não é necessário a gente comentar e aprofundar muito sobre, mas o detalhe que eu acho muito importante é que a criação do homem faz com que Deus olhe para toda a criação, toda a terra e todo o cosmos, e ele diga: isto é muito bom. E esse foi o primeiro episódio aqui para vocês, tá? Acredito que a cada semana eu vou conseguir postar um episódio novo, e eu espero que vocês gostem. E isso é um resumo do resumo de tudo. E caso vocês queiram perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, podem me chamar aí no direct, que com certeza eu vou estar ajudando vocês. E que essa perspectiva um pouco diferente possa vir abrir um pouco a nossa mente para alguns detalhes que são importantes, né? Eu não quis aqui trazer uma definição de que a criação ela tem um tom separatista, mas observar os detalhes da qual se afirma, né, toda a criação. A gente não quer buscar aqui definir como que foi feita a criação, qual é a base da criação, mas sim trazer atenção a esses detalhes, né, de como as coisas se separam, como as coisas são criadas umas das outras, como tudo fervilhou da água, como tudo emergiu da terra, como uma coisa foi separada da outra, né, no sentido de paralelismo ou de dualidade, né, e esses detalhes são muito importantes, assim como o homem, o surgimento do homem faz com que a criação não permaneça somente boa. Deus olha e fala: a criação é muito boa. E isso foi o sexto dia da criação. Então, família, é isso aí. Até semana que vem. E quem sabe aí a gente não se aprofunde mais em algumas outras coisas. E valeu, tchau, obrigado e até a próxima.